Agora uma pergunta que a gente trouxe para já começar a clarificar um pouco o que é M&A. Isso é muito importante porque eu acho que existe muita névoa, né, em cima do que é M&A. As pessoas têm imagens diferentes, algumas chamam M&A de misery and agony, outras pessoas acham uma profissão muito legal, assim como eu. Queria que você falasse um pouco mais o que é efetivamente M&A para você, para uma pessoa que tem um background tão interessante. Olha, Mustafa, sua pergunta é ótima. O M&A, ele é quebrado em dois grandes blocos no Brasil e no mundo foi assim também, né? O M&A de big deals, o M&A dos grandes ativos, ele é já um fator presente no Brasil há mais de 20 anos, né? Então, você abrir o capital no Brasil, apesar da gente só ter 340 empresas abertas, né, no paralelo ao mercado americano, os Estados Unidos faz 280, 290 IPOs por ano. O Brasil tem 340 empresas abertas. Quer dizer, é uma desproporção mercadológica muito grande. Mas esse mundo dos grandes ativos, ele tem um tamanho, né? Porque ele é um mundo finito, né? Então, o que a gente enxerga é o seguinte, você tem 19 milhões de CNPJs para o Brasil. Quando você pula isso para o mundo de M&A e você vê 400 operações sendo feitas, você vê que tem uma distância quilométrica mercadológica para ser trabalhada. E o que é M&A? M&A não é crédito, né? Então, muitas vezes um cliente fala, eu queria tomar um crédito para crescer, eu queria fazer um empréstimo sofisticado, eu quero fazer um lançamento de debênture. Isso é o mercado de crédito, isso não é M&A. Eu estou com uma empresa, está entrando em recuperação judicial, você me ajuda, como é que eu posso fazer? Esse mercado existe, é o chamado mercado estressado, ou distress market. E isso é voltado para um outro tipo de empresa. Então, você tem o mercado de crédito, você tem o mercado de distress market e você tem o mercado M&A. M&A é venda de empresa bem posicionada no sentido de geração de resultado. E isso é M&A. Não se vende uma empresa que esteja quebrada no mundo de M&A. Isso é uma raridade, isso não é M&A. Né? Isso é outro tipo de processo. Então, o M&A você pode comprar uma empresa de forma minoritária, de forma igualitária, meio a meio, que é uma coisa difícil de se fazer, porque a gestão mais para frente fica difícil, ou uma posição majoritária, comprar ações, deter o controle. Né? Então, M&A é alguém que vai comprar um ativo e vai se tornar um novo proprietário desse ativo. Então, num paralelo a um apartamento, você tem um apartamento que você vai no cartório, você vai transferir as suas a posse desse apartamento, registra na junta, você tem a posse do apartamento. No nosso mercado é igual, só que são ações. Em vez de ter a posse do apartamento, você tem ações que são a posse de uma empresa, você vai transferir as ações para alguém, ele vai ser o novo acionista dessa empresa. Né? Então, o nosso mundo ele tem uma coisa muito glamurosa, né? Porque as transações são robustas, tem muito dinheiro na mesa, mas tem muito suor e muita lágrima, sabe, Mustafa? Porque o nosso setor é um setor de projetos, e os projetos ele tem início, meio e fim, e a carga de trabalho é estupenda. Né? É muito comum as rodadas de noite. Vou contar das coisas que fazem parte do nosso DNA, tá? Então, a pegada de trabalho é muito agressiva. Né? Você realmente tem que estar muito disposto e gostar bastante desse ambiente para entender o tamanho do desafio que ele é de esforço pessoal. Né? Então, o esforço pessoal requer rodadas de noite, requer milhões de planilhas, requer você conseguir fazer parte de uma conversa com o auditor, parte de uma conversa com o advogado, parte da conversa interna, parte da conversa com o cliente. Então, você tem um ecossistema envolvido no M&A bastante robusto, de pessoas muito especializadas, e você tem que fazer todo esse ecossistema do lado do vendedor ser repetido todo igual para o lado do comprador. Né? Então, quando você vai vender um ativo, que é a pura operação de fusão e aquisição, você tem um auditor do lado do vendedor, você tem um auditor do lado do comprador. Eles vão se fazer frente um ao outro. E eu vou falar onde é que entra o advisor nesse caminho, que é o nosso papel. Você tem um advogado do vendedor, você tem um advogado do comprador, você tem um acionista comprador, você tem um acionista vendedor. E essas três partes de cada lado, eles têm que ter um ambiente que faça as peças se encaixarem e a produtividade do material avançar. Esse é o nosso papel. Nós somos um grande facilitador, nós somos os bankers, nós somos aqueles caras que fazem as peças se falarem com o objetivo comum de atingir o resultado previsto no contrato de compra e venda. Tá? Então, isto é uma tarefa longa, isso não é uma coisa que se faz da noite para o dia. M&A é planejamento, como qualquer coisa que qualquer pessoa tente desenvolver, muito planejamento, você vai ter um resultado muito positivo.
Não tem, eu fiz uma venda em 15 dias. Não existe. Você pode ter vendido uma padaria em 15 dias, que eu não tenho nada contra os padeiros, a gente adora ir na padaria, né? Você pode vender um carro em 2 dias. Uma empresa, ela tem passivos, ocultos, né? Ela tem história, ela tem um trâmite burocrático, né? Então, o M&A tem um ciclo, ele não é assim. Né? Então, um pouquinho numa linha assim geral do que é M&A, eu estou te fazendo a posição aqui, Mustafa. Vê se cabe mais perguntas, a gente vai conversando aqui.